Hoje, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, declarou que mesmo que as informações vazadas pelo The Intercept Brasil possam ter sido obtidas de forma ilegal, esse fato não anula necessariamente as provas que venham a ser produzidas a partir desses dados. Quem explica melhor para a gente isso pela web é o Fernando Ideu Lacerda, professor de Direito Processual Penal da Escola Paulista de Direito. Boa tarde, Fernando. Tudo bom? Olá, boa tarde a todos. Um prazer sempre estar aqui com vocês. Ouvi atentamente aí os últimos 10 minutinhos do programa, professor Eduardo, professora Ana Cristina, Letícia, com uma participação fantástica. Prazer estar aqui com vocês. Vamos tentar bater um papo aí sobre os pontos jurídicos dessa questão, porque os pontos linguísticos e comunicacionais já foram muitíssimo bem explicados por vocês. Sim, é um prazer para a gente te receber também, Fernando. Explica para a gente essa fala do Gilmar Mendes. Então, quer dizer que o que possa surgir, investigações que possam surgir a partir desses vazamentos não serão consideradas ilegais, mas se os dados forem usados nas investigações de fato, é ilegal? Explica para a gente. Eu queria colocar dois pontos que eu acho que são os principais dessa questão sobre o aspecto jurídico para a gente debater e pensar, refletir juntos aqui, né? O primeiro ponto é o diagnóstico dessa situação do ponto de vista jurídico. E o segundo ponto são as consequências jurídicas desse conjunto de mensagens aí divulgadas pelo The Intercept. Em primeiro lugar, o diagnóstico que a gente faz sobre o que aconteceu ali, eu acho que vai muito além de uma questão da imparcialidade, né? Como eu gostei muito do exemplo aí, gosto muito dessa analogia do o cara pegou a mulher traindo na cama, vende a cama, né? Que a professora Ana Cristina colocou aí. Vamos pensar assim num jogo de futebol que eu acho que é bem ilustrativo, porque a gente é bombardeado aí diuturnamente pela mídia tradicional aí, como se o juiz, exatamente isso que o Valois publicou na mensagem que a Ana Cristina respondeu, como se o juiz fosse um parceiro da acusação no combate ao crime. E o juiz não combate crime, o inquérito não combate crime, o processo penal não combate crime. Quem combate o crime são as políticas públicas de segurança, né? A polícia militar vai lá combater crime, agora a atividade investigativa não combate crime, ela simplesmente apura fatos, né? Então, se a gente pensar num ponto de vista aí num jogo de futebol, né? O juiz imparcial, né? Se o juiz é pego andando num shopping center lá com a camisa de um time, eles vão questionar a parcialidade. Esse juiz pode ser parcial. Isso é um ponto. Mas é muito mais profundo que isso. É uma aliança, né? É um conluio. É como se o juiz do futebol tivesse um grupo de WhatsApp com o presidente do time e ficasse falando, você tem que contratar esse jogador não tá indo bem. Você tem que usar o treinador tem que usar o esquema 4-3-3. Sabe assim? É muito além da imparcialidade. Eu acho que o simples fato se fosse divulgado simplesmente que o Sérgio Moro tinha um grupo no Telegram com procuradores, isso já seria suficiente, não precisaria nem entrar no conteúdo, já seria suficiente para questionar a imparcialidade dele. Pode ser um juiz parcial. Por quê? Porque imagina só, a gente tem sempre os odiados, né? O ministro Gilmar Mendes é um odiado ultimamente aí por estar querendo cumprir a Constituição. Imagina que o ministro Gilmar Mendes tivesse grupo com advogados de defesa. Isso é um escândalo, né? Viraria um escândalo, manchete de jornal e tudo. Não precisaria nem ter conteúdo, só o simples fato de existir esse grupo. Mas não, né? Então, não é só a essência do grupo, é um grupo específico para discutir estratégia do caso, gente. Isso aí, eu não tenho noção de um escândalo desse no sistema de justiça em âmbito mundial. Eu nunca vi nada parecido, né? Então, não é uma questão só, o diagnóstico que eu faço, não é uma questão só de falta de imparcialidade ou um juiz parcial. É sim, mas é muito mais. É um conluio entre juiz e acusação para perseguir inimigos com fins ideológicos. Isso é um verdadeiro escândalo, nível mundial. Nunca vi precedente em nenhum país que se diz democrático no mundo. Então, esse é o meu diagnóstico e a minha pesquisa, né? Além de advogado criminalista, eu sou pesquisador, professor. Meu doutorado foi exatamente sobre o processo penal de exceção. E eu coloco aí elementos, né, de como o processo penal tem sido manipulado para perseguição de inimigos com finalidade política. Então, o processo penal é uma mera aparência, a essência é aí de atos autoritários maquiados com verniz de falsa legalidade. Então, esse é o diagnóstico. Acho que é um escândalo, é gravíssimo, é um conluio entre acusação e juiz para perseguir inimigos com fins ideológicos. Ponto.
E as consequências jurídicas disso, né? Primeiro, acho muito prematuro e precipitado dizer que se trata de prova ilícita. Não há nenhum dado concreto de que tenha havido invasão, hackeamento. Pode muito bem ter sido um vazamento de um dos interlocutores, né? Um grupo com várias pessoas. Então, se aconteceu isso, né? Se foi um vazamento espontâneo ou se alguém teve acesso a isso espontaneamente, não é prova ilícita. Isso é fato. Mas, em todo caso, pode sim ter havido hackeamento, e não só hackeamento, pode ter havido espelhamento do conteúdo do celular, isso é possível, né? Mas também não acho óbvio que se caracterize crime nessa conduta. Isso eu não tenho visto ninguém falar, até agora não vi ninguém falar sobre isso, mas existe uma figura no direito penal que se chama legítima defesa de terceiro. Então, tenho refletido a respeito disso, tenho publicado algumas coisas, eu acho que é possível, ainda que tenha havido hackeamento, que se alegue, que se sustente que esses hackers agiram aí em legítima defesa de terceiro. Por quê? Porque eram agentes estatais agredindo injustamente pelo menos duas pessoas aí que nomearam, Vacari e Lula, são nominalmente citados como inimigos a serem perseguidos, né? Então eles são cidadãos sendo tratados como inimigos, sofrendo agressão atual e injusta de agentes do Estado. Tem mais um ponto, os aparelhos celulares que eles estavam usando não são privados, são aparelhos públicos, né? Então, eu acho que ainda que tenha havido hackeamento, é possível que se sustente a legítima defesa de terceiro. Eles agiram para acessar uma agressão injusta contra terceiros. Ponto. Então, esse material talvez nem ilícito seja. Mas ainda que a gente assuma, não, é prova ilícita, foi hacker, se considera essa prova ilícita. O que eu quero deixar bem claro aqui é, mesmo prova ilícita pode ser usada para beneficiar os réus injustamente condenados. E o ministro Gilmar Mendes falou isso muito bem, com muita precisão. É o óbvio, né? É o óbvio, é o que o bom senso recomenda. De novo, voltando à analogia do bom senso, imagine um sujeito condenado por homicídio. Aí aparece de uma forma ilícita, de prova ilícita, alguém invade um celular e vê que a pessoa que se diz morta está viva. E essa prova chega ao conhecimento do juiz. Ele não vai fazer nada, ele vai deixar o cara, não pode ser usado para beneficiar o réu. Então o cara vai continuar preso mesmo tendo uma prova de que a pessoa está viva. Não existe, isso não existe. Isso é o mínimo de bom senso, né? A prova ilícita, ainda que ela não possa ser usada para punir disciplinarmente ou criminalmente os agentes públicos, ressalta, não sei se é ilícita, mas caso seja, não pode ser usada, mas para beneficiar os réus, inquestionavelmente pode. Entendimento já consolidado pelo STF. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente, se inscreva no nosso canal do YouTube, /RedeTVT e torne-se membro. Assim você participa da construção desse canal público e aberto. A gente agradece.